Meus irmãos, que coisa boa estarmos aqui novamente. Estamos com mais essa aula tratando de educação cristã. Educação cristã é uma das disciplinas básicas, importantes, para que o líder cristão possa passar para outros o seu ensino, o seu conteúdo, levar a outros a palavra de Deus. Para que a gente adquira uma aprendizagem, uma formação mais completa, a gente precisa do auxílio da teologia. E a gente precisa dominar direito a disciplina, a matéria e ter um compromisso com o ensino de qualidade. Pois esse compromisso ele é necessário para o preparo, para a dedicação de tempo, de esforço, para o desenvolvimento de uma visão que seja realmente educacional. A Bíblia é a palavra de Deus e onde ela está, ela revela a vontade de Deus. Onde a palavra é proclamada, a vontade de Deus é proclamada. Tudo que ela contém é revelação de Deus para as nossas vidas. As crenças doutrinárias corretas, elas são essenciais, irmãos, no relacionamento do cristão para com Deus. E porque nós amamos a Deus, que nós nos esforçamos então para cumprir sua vontade e andar de acordo com os seus padrões, com a conduta de fé, com a doutrina que esteja sendo comunicada tanto a nós quanto a outros a quem nós pregamos o Evangelho. A doutrina é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Faz parte do ministério do líder cristão defender a verdade das Escrituras Sagradas contra os sofismas e enganos que são tão fáceis de encontrar nos nossos dias. Para isso, importa, então, estarmos manuseando a Bíblia com reverência e com precisão. O conceito da aprendizagem como vocação, ela é muito importante. E uma vocação que seja trabalhando o nosso coração na essência de quem nós somos. Isso é chamado, às vezes, de uma vocação ontológica, vocação do ser, uma vocação que expresse o que está dentro da pessoa e não simplesmente como um objeto. A vocação ela é ética, onde o homem escolhe e o homem decide, ela tem moral, ela é uma educação ligada à verdade do Evangelho. É muito importante, irmãos, nesses dias em que estamos diante de tantas coisas ruins ao nosso redor, diante dos nossos olhos, acontece inclusive uma despersonalização do indivíduo através da mídia de massas, e as pessoas vão esquecendo de quem elas são, de como elas devem reagir e se relacionar com Deus. A ideologia tem realmente atrapalhado hoje, escondendo a verdade de nós. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós estamos seguindo ela e queremos proclamá-la. A realidade é muito importante. Nós não queremos visar a uniformização. Não é isso, não é padronização de pensamento, também não. Não é um amoldamento, não é isso. Nós estamos falando, irmãos, exatamente da inclusão, de que devemos ter compreensão de todas as coisas e todos ao nosso redor também. Então, é um valor para nós que a pessoa compreenda, que tenha informação e que tenha uma capacidade de lidar com todos esses valores. Então, nós estamos contra tudo aquilo que retire do indivíduo a possibilidade de crescimento e de informação. A educação, então, sobretudo a educação cristã, ela não deve aceitar que o ensino seja alienado da vida prática. A pessoa precisa, irmão, ela precisa lidar, ser contrastada com a crítica de si mesmo, para responder com a vida dela sobre o que fazer com a sua vida. E agora, o que eu devo fazer?
diante da palavra da Bíblia, como responder? É isso que queremos dizer. A pergunta bíblica do valor que o indivíduo dá a si mesmo desafia a sua vocação. Então nós precisamos entender, né, o que a palavra diz. Que daria um homem em troca de sua alma? É Marcos 8:37. Irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu, a vida, e respondermos com vida, e a vida dele, a vida de Cristo. Existem alguns aspectos pedagógicos que eu quero tratar com os irmãos. Primeiro, esses aspectos vão dar mais empoderamento para as pessoas, para que elas possam lidar com a educação e com o ensino. Por isso estamos falando isso. Primeira coisa, ensinar não é só falar. Ensinar é permitir que os alunos falem. Mas não é para os alunos falarem o tempo todo apenas. E não é só cumprir com a matéria. Não é só participar daqueles tópicozinhos do dia a dia. É mais do que isso, é criar um diálogo. Não é encher a cabeça dos alunos com informações. Isso não é ensinar. Sem se preocupar com o que possa causar no coração, na vida das pessoas. Na verdade, as atividades que são propostas são atividades que devem fazer o coração crescer e um diálogo acontecer. O Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. É obrigação do professor, irmão. É trazer esse estudo, trazer esse preparo da forma mais adequada possível, para que esse diálogo, essa abertura de raciocínio, de conversa em torno da palavra de Deus aconteça. Não está certo o sentimento de espiritualidade, no sentido de superioridade espiritual. É preciso ter simplicidade, não é demonstrar uma habilidade teatral para lidar com a palavra de Deus. Não pode limitar o estudo a apenas um instante de domingo, enquanto as pessoas estão em classe. O ensino tem que progredir, tem que abrir. Isso é que é ensinar. Nós podemos conceituar, então, o ensino como sendo uma estratégia que visa atingir, através de atividades variadas, resultados previamente determinados. Ver que existe uma série de fatores que influenciam diferentemente cada pessoa. Então, todo o processo do ensino, da prática educativa, precisa estar colocado diante de nós. São fatores que vão determinar a visão que Deus tem de nós e que nós temos de nós mesmos. É um diálogo que vai acontecer através da palavra de Deus e a pessoa vai se descobrir com a palavra de Deus, vai descobrir o mundo, vai descobrir o valor do homem, o valor da sociedade através da Bíblia Sagrada. É através do ensino que se viabiliza a saúde espiritual. E também o crescimento da qualidade da igreja vai acontecer também através do ensino. Trata-se não apenas de acrescentar conhecimento nas mentes, então, mas sim de formar um estilo de vida, de estabelecer, irmãos, uma maneira de viver, uma edificação de caráter que vai produzir alguma coisa útil, vai abençoar a outros e vai glorificar a Deus. O auge do processo educativo é a verdade evidente por si mesma, a verdade de Cristo, pois a liberdade ela vai atuar no indivíduo e vai trazer para ele igualdade de privilégio com qualquer outro na face da terra. As pessoas têm responsabilidade, então, com o ensino e responsabilidade com o aprendizado. A religião, irmãos, ela não pode ser uma coisa infrutífera e o ensino não pode ser uma coisa árida. Ela precisa tocar o homem. A palavra de Deus diz bem assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É uma coisa celeste, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Na verdade, Tiago fala isso, Tiago 1, verso 17, porque ele quer que toda a verdade de Deus
seja apresentada da forma mais clara possível. Deus é a fonte da verdade, é a base de toda a moral e Ele é o sustento da vida humana, da qualidade humana, do sentido humano. A Bíblia apresenta, então, o reconhecimento de Jesus como Senhor. E Jesus é o nosso ensinador. Aprender é adquirir conhecimento. Aprender mexe com a necessidade do homem. É o saber modificar-se. Por isso que nós estamos falando que não é só encher a cabeça da pessoa de informações. Na verdade, é melhorar, é crescer em vários aspectos, mas sobretudo no conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Está em Oséias 6, verso 6. Assim, então, é preciso que quem ensina se esforce ao máximo em ensinar. Quem deseja aprender também deve ter compromisso com o ensino, compromisso com aquilo que aprende, independente da qualidade que o outro der. Às vezes a aula não é tão primorosa, mas quem está buscando deve buscar o aspecto primoroso em cada aula, porque deve reconhecer o que é necessário para o seu coração. Então, lembrando, irmãos, que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Somos responsáveis pelo aproveitamento ou pelo desperdício das oportunidades que nós vivenciamos. Crescer é transformar-se em eterno aprendiz. É uma frase de Celso Antunes. Na verdade, nós estamos percebendo que precisamos muito, muito mesmo buscar a competência como algo imprescindível ao ensino. E as competências são capacidades, são habilidades, são aptidões, que são necessárias àquele que ensina para que possa desenvolver um trabalho dinâmico, um trabalho interessante, tanto em sala de aula como em pequenos grupos. Competência para traçar e alcançar objetivos, assim como o agricultor planta as coisas, escolhe um determinado ponto à sua frente e prepara a terra, dessa mesma forma deve acontecer com quem prepara um ensino. Antes de começar a cavar, o agricultor prepara todas as coisas. Então a gente não tem que seguir um caminho louco e disperso. O professor precisa ter direção, saber onde ele vai chegar. Não há como o professor desenvolver um bom trabalho, um trabalho educativo, sem metas, sem definições diante da sua frente. Então, nós precisamos perceber isso. As competências, elas devem realizar-se de uma forma que não haja falta de planejamento, né? Deve haver competência em trabalhar o seu próprio conteúdo. Como é que a gente trabalha essas competências? O que é necessário para fazer uma boa aula? O que é importante? Quais são os princípios? Com o objetivo de preparar uma boa aula, é importante, irmãos, que a gente saiba onde vai começar, o princípio, o meio e o fim. Também é importante trabalhar uma boa introdução, uma introdução que a pessoa perceba o que você vai dizer, onde você quer chegar. É necessário que isso puxe o desenvolvimento e leve até a conclusão. Antes de planejar sua aula, o professor precisa refletir. O que eu pretendo alcançar? Como alcançar? Em quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo eu vou levar para alcançar isso? O que eu devo fazer? Como eu posso avaliar se o resultado foi alcançado ou não daquilo que eu estou dizendo? É necessário que o professor tenha uma previsão de todas as etapas da aula. Determine os seus objetivos, selecione, os seus conteúdos, organize os seus procedimentos e ele determine também o tempo que vai levar para cada uma dessas coisas e os recursos, também a forma que ele vai avaliar se o aluno aprendeu ou não. É necessário trabalhar com a orientação da aprendizagem.
Antigamente, os professores, eles achavam que sua principal função era reunir uma certa quantidade de informação e repassá-la aos alunos. Aí o bom aluno era aquele que fosse capaz de armazenar na sua cabeça o máximo possível dessas informações. Então, quem tinha melhor memória era considerado melhor aluno, porque a questão era ele ser capaz de descrever ipsiliteris, coisinha por coisinha, tudo fielmente. Mas hoje nós sabemos que o ensino não representa aquilo que o professor faz para os alunos, mas o que o próprio aluno faz por meio da orientação que o professor traz. O professor é que precisa mudar a sua postura, deixar aquela atitude cômoda, a gente chama de professoral, e ele precisa assumir definitivamente uma posição de orientador. É isso que o professor é alguém que orienta, ele é um facilitador da aprendizagem. O professor, como animador das inteligências, é isso que nós devemos ter como parâmetro para nós. É preciso considerar os alunos como inteligentes, como capazes, e observarmos bem antes do aluno responder uma questão mais elaborada, se nós demos todas as condições para que ele possa responder, né? Então é preciso compreender, interpretar, assimilar o conteúdo, mas também estar pronto para responder e responder junto com o aluno. O que significa então isso? Uma inteligência até emocional do professor, porque ele vai compreender que o sujeito de educação não é ele, é o aluno. Esse vocábulo inteligência, ele vem de uma junção de duas palavras. E essas palavras são do latim, né? Inter, que quer dizer entre, né? E erigere, que é escolher. Então, no sentido amplo, inteligência é a capacidade cerebral pela qual conseguimos compreender as coisas a partir da escolha do melhor caminho. Isso é educação. Então, eu quero dizer para você nesse momento, no término dessa aula, coloque o seu coração pronto para compreender, para entender. Dê uma orientação naquilo que você quer apresentar e não exclua os alunos desse processo, mas abra um espaço de ensino, um espaço de diálogo, e aí o seu ensino será muito bom e vai captar a atenção deles, e junto o professor e o aluno podem fazer um bom trabalho aprendendo juntamente a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente no seu ministério de ensino. Que Deus seja contigo, em nome de Jesus.